Pera um pouquinho. Passou pela cabeça de vocês que só porque eu não tô aí na sala de aula agora, vocês iam ficar livres de mim essa semana? Se deram bem mal. Se prepare que vai começar agora. Na semana passada, a gente viu lei dos senos, lei dos cossenos. Tá faltando a gente olhar a área de um triângulo qualquer. Mas não é bem assim, embora diga a área de triângulo qualquer, não é bem qualquer, ok? É aquele mesmo triângulo que a gente usava para a lei dos cossenos, quando ele tem dois lados e o ângulo entre eles. Se ainda assim eu perguntar e não for essa a condição, provavelmente tu vai ter que fazer uma lei dos cossenos antes para descobrir o lado que está faltando. É bem simplesinho, é só o complemento do que a gente já viu. Vamos olhar na tela de novo. Mas antes de começar a ver algo novo com vocês, o que é necessário fazer? Vamos dar uma retomada rapidinho para vocês lembrarem o que é a lei dos senos, lei dos cossenos. Começando pela lei dos senos. Onde é que eu enxergo a lei dos senos? Quando eu tiver um triângulo que está escrito em uma circunferência. Ou se eu tiver envolvido pelo menos dois desses ângulos aí. O que ocorre? A lei dos senos ela me diz o seguinte, que toda vez que eu dividir a medida de um lado qualquer do triângulo pelo seno do ângulo que está oposto a ele, por exemplo, oposto ao A, nesse caso que está aqui no quadro, é o alfa, o oposto a B é o beta, o oposto a C é o gama. Então, dividindo o lado pelo seno, ele vai ser o mesmo número independente do lado que eu escolhi. E esse número vai ser sempre igual ao diâmetro desse círculo, ou simplesmente o dobro desse raio que está aparecendo. Não preciso me preocupar em qual lado eu escolhi, porque, como eu acabei de dizer, isso independe do lado. E daí surge essa fórmula. Mas se não tem o círculo envolvido, você só tem o triângulo, não tem problema. Tem 4 elementos ali, para fazer igualdade eu sempre escolho só 2. Portanto, se eu precisar descobrir um lado, tendo um lado e 2 ângulos, é a lei dos senos que eu uso. Ignoro 2 deles e simplesmente calculo. O passo seguinte que a gente viu foi a lei dos cossenos. O que ocorre na lei dos cossenos? Eu tenho um triângulo ali qualquer. Desse triângulo eu tenho 2 lados e um ângulo que está entre eles. Quero descobrir o terceiro lado. Aí que eu uso a lei dos cossenos, que é essa forma que vocês conhecem, que parece um Pitágoras, mas tem aquele detalhe a mais ali. Relembrando, como é que eu diferencio lei dos senos, lei dos cossenos? Então, qual delas que eu uso em qual situação, cada uma delas? Vamos pensar primeiro na lei dos senos. A lei dos senos eu vou usar quando eu tiver um lado, o ângulo oposto a esse lado e uma circunferência envolvidos na questão. Ou então quando eu tiver 2 ângulos e 2 lados envolvidos. Sempre lembrando, estar envolvido não quer dizer que ele já tenha sido dado para vocês. Se eu tiver 2 lados de um triângulo qualquer e um ângulo só, eu preciso ver o que eu estou querendo. Se eu estou querendo o outro ângulo, eu tenho 2 ângulos envolvidos, então é lei dos senos. Se eu tenho 2 ângulos de um lado e quero saber um segundo lado, também é 2 ângulos e 2 lados, então também é lei dos senos. Para diferenciar da lei dos cossenos, que é essa aqui. Eu preciso ter um ângulo e os 3 lados envolvidos. Ou seja, se eu te dou 2 lados e um ângulo, vocês precisam analisar. O que eu quero é o outro ângulo, lei dos senos. O que eu quero é o terceiro lado, lei dos cossenos. Portanto, na lei dos cossenos, obrigatoriamente, eu tenho que ter os 3 lados envolvidos na questão. Ok? Só que eu posso perfeitamente desconhecer um desses lados. E é o que eu vou procurar. Esse lado que eu desconheço vai ser o A, o B ou o C, sei lá. Depende, cada questão vai ter um nível de exigência. Vamos fazer um exemplinho de cada uma só, antes de partir para a última parte. Então, o primeiro exemplo. O que está sendo dado para mim aí? Está sendo dado, nesse caso, vou destacar para vocês, um lado que eu não sei. Eu estou vendo que ele está oposto ao 30. Tem um outro lado que mede 60. Está oposto a um ângulo de 45 graus. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Essa medida x, eu não sei quanto ela vale,
Mas se ela está oposto ao 30, eu sei que se eu dividir isso pelo seno de 30 graus, vai ser a mesma coisa que pegar aquele 60 e dividir pelo seno de 45. Então agora o que eu faço? Vamos substituir esses valores. Mas uma coisa que vocês podem fazer antes de substituir, faz a Xuxa. E daí o que vocês vão chegar? Vocês vão chegar que x vezes o seno de 45 vai ser igual a 60 vezes o seno de 30 graus. Agora sim eu vou substituir para ficar mais fácil. Então vai ficar x vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 60 vezes seno de 30 graus, que é 1/2. Esses dois aqui de baixo eu já posso cortar. Então eu vou ficar com x igual a 60 dividido por raiz de 2, que quando eu racionalizar, eu vou acabar encontrando 60 raiz de 2 sobre 2. Portanto, o resultado final do x, 30 raiz de 2 centímetros, está respondida esta primeira questão. Um segundo exemplo, vamos ver aqui. Foi dado um lado de 60, um lado de 48 e um ângulo de 30 graus. Eu estou pedindo um terceiro lado, ou seja, eu tenho 3 lados e um ângulo envolvido nessa questão. Portanto, pela lógica, eu vou ter que usar a chamada lei dos cossenos. Então vamos começar a usar a lei dos cossenos aqui. O que eu vou ter que pegar? Qual que é o A? Qual que é o oposto que está o ângulo? Eu olho para o ângulo, vejo quem é que está oposto a ele. É o x. Então, o x é o que vai ficar isolado na lei dos cossenos. X ao quadrado é 60 ao quadrado, mais 48 ao quadrado, menos 2 vezes 60, vezes 48, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Primeira coisa que eu posso fazer para facilitar a minha vida, corta esse 2 com esse 2. Fica bem mais simples. Então agora, como é que vai ficar isso aqui tudo? X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 3.600. 48 ao quadrado dá 2.304. Menos 60 vezes 48 dá 2.880, com a raiz de 3 que está ali acompanhando ele. Então, só para finalizar essa primeira etapa, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 3.600 mais 2.304, 5.904, menos 2.880, raiz de 3. Agora vem a parte onde eu tenho que tirar da raiz isso aí tudo. O que vai ficar? O x vai ficar raiz de algo grande, de 5.904 menos 2.880 raiz de 3. Que eu preciso tentar encontrar qual o MDC entre esses dois números gigantes aqui, 5.904 e 2.880. Na hora é mais complicado, claro, eu já tenho a resposta aqui, então eu sei que essa resposta vai ser 144, que multiplica 41 menos 20 raiz de 3. O 144 pode sair da raiz como 12. O que sobra? Sobra a raiz de toda esta coisa aí, 40 menos 20 raiz de 3. Agora está respondida a questão. Só que tem um problema. Fazer todo esse processo aqui, onde eu acabo tendo que destacar estes números complicados para chegar nesse MDC 144, não é tão fácil assim. Então eu vou apagar toda essa tela, nós vamos resolver de outro jeito para vocês verem como facilita. Eu posso imaginar o seguinte, eu tenho esse triângulo aí. Toda operação que eu faço em um triângulo, eu também posso fazer um triângulo semelhante a ele. Então eu vou criar um triângulo semelhante, todo ele dividido por 12, já que eu consigo enxergar que entre 48 e 60, 12 é o maior número possível que divide.
Então aqui obviamente não é x, é um outro número y. O 30 graus permanece, porque o que eu mudei foi os lados do triângulo. O ângulo permanece igual na semelhança. O 48 dividido por 12 é 4, 60 dividido por 12 é 5. E é este triângulo aqui agora que eu vou resolver. Vamos ver como é que vai ficar. Então, na hora da montagem, eu vou dizer para vocês que y ao quadrado é 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. A mesma regra, posso cortar o 2 com 2, porque eles estão multiplicando, um está em cima e outro está embaixo. Mas se quiser fazer 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40, tudo bem, depois divide por 2 vai chegar no mesmo 20 que vai estar mais tarde ali. Então, 16 mais 25 menos 20 raiz de 3. Portanto, o y ao quadrado, 16 mais 25, 41 menos 20 raiz de 3. E y, então, vai ser 41 menos 20 raiz de 3, tudo isso dentro de uma raiz. Mas vamos lembrar uma coisa. O que eu quero não é y, o que eu quero é x. Como é que eu fiz para chegar no y? Dividi tudo por 12. Portanto, para voltar para o x, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse valor aqui por 12. Então vai ficar 12 que multiplica a raiz de 41 menos 20 raiz de 3, exatamente como a gente já havia respondido antes. Mas, pessoal, vamos olhar um detalhe também importante aqui relativo à lei dos cossenos. O que acontece? Eu coloquei aqui para vocês um triângulo retângulo, onde vocês podem ver que a hipotenusa vale 10, um dos catetos vale 8, o outro vale 6. Então, 36 mais 64 igual a 100, a raiz é 10, ok? O ângulo oposto ao lado A está aqui, 90 graus. Se eu começar mantendo os lados B e C, começar a diminuir o ângulo, veja o que está acontecendo. O valor do A vai diminuindo. Então é por isso que tem aquele menos 2B vezes C cosseno. Porque à medida que eu aperto aqui, passa a ser como se fosse um Pitágoras, menos alguma coisa, vai reduzindo. Se eu chegar aqui exatamente no 90 de novo, volta ao mesmo ponto. Mas o que acontece se ao invés de diminuir o ângulo, eu começo a aumentar o ângulo, olha só. Vocês estão vendo que o A está aumentando, ele passa a ser um valor maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. Inclusive ele chega num limite onde ele é a soma, certo? Como é que isso aqui vai poder ser mostrado para mim de uma outra forma? É isso que eu vou ter que dar uma olhada agora. Eu vou ter que fazer mais um exemplo de lei dos cossenos para vocês entenderem o porquê é que às vezes começa a aumentar. Como é que eu faço para perceber esse aumento ao invés de uma diminuição, como no caso anterior? Visto a razão pela qual às vezes eu posso ter que aumentar ao invés de diminuir, vamos olhar uma coisa aqui. Se eu for resolver este triângulo, eu observo que eu recebi, já como informação, 2 lados e um ângulo. Eu quero um terceiro lado. Então eu tenho 3 lados envolvidos nessa questão. Se eu tenho 3 lados e um ângulo, o que eu vou utilizar aqui é a lei dos cossenos. Então, eu vou começar a resolver observando que oposto ao 135 eu tenho o A, então o A que vai ficar isolado. A ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6, vezes 8, vezes cosseno de 135. Aqui que eu preciso prestar atenção. Vamos lembrar uma coisa. Quando eu tinha lá o ciclo trigonométrico, o 135 está mais ou menos aqui. Ali está o ângulo. O que vai acontecer? Eu não tenho ele na tabela, então eu tenho que olhar para o correspondente. O correspondente é esse 45 aqui, que é a diferença entre o 135 e o 180. Então eu vou marcar
aqui o cosseno de 45 graus. Mas eu preciso me lembrar de um detalhe. Quando eu olho para os cossenos, no primeiro quadrante, como o cosseno eu olho em relação ao eixo x, no primeiro quadrante, esse cosseno aqui vai ser positivo. Mas aqui no segundo quadrante ele é negativo, porque ele está para trás em relação ao eixo x. Então o que eu faço aqui, eu preciso me lembrar que esse cosseno é negativo. E agora eu continuo a minha conta. O a ao quadrado é 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. Esse 2 com esse 2 eu já posso cortar como sempre, menos 48 raiz de 2. Só que era menos com menos, então aqui fica positivo. Então, o a ao quadrado vai ser 36 mais 64, 100. Lembrem de jamais somarem algo que não tem raiz com algo que tem. Então fica assim mesmo. Ninguém coloca, por favor, um 148 aí que vai dar errado. Então, o meu a vai ser raiz de 100 mais 48 raiz de 2. Que, obviamente, não vai poder ficar respondido desse jeito. Então vamos mudar a cor para as coisas não se misturarem aqui. Como é que eu vou poder dizer que vai ser o meu a então? Eu vou ter que encontrar o MDC entre 100 e 48, que é 4. Então isso aqui vai ficar 4 que multiplica, 100 dividido por 4, 25, 48 raiz de 2 dividido por 4, mais 12 raiz de 2. O 4 sai da raiz como o 2. Portanto, a resposta, 2 que multiplica raiz de 25 mais 12 raiz de 2. Agora sim eu completei. Sempre lembrando, eu também, neste caso, poderia ter usado aquela estratégia de ter criado um triângulo semelhante ali, todo dividido por 2, por exemplo, onde aqui seria 3, aqui 4, e aqui o mesmo 135. Aqui um y. Eu teria chegado exatamente na mesma resposta quando eu voltasse, né? Ok? Feita essa primeira parte de revisão, vamos dar uma olhadinha agora no que tem de novo, que é só o detalhezinho, aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Vamos ver o que falta. Como é que eu calculo a área desse tipo de triângulo? É bem facilzinho, vamos voltar para a tela para dar uma olhada. Então, se eu quiser calcular a área de um triângulo, eu preciso ter base e ter a altura. Peguei o mesmo triângulo que eu uso para fazer lei dos cossenos. E para calcular a área do triângulo, eu preciso me certificar de que é realmente aquele, de que eu vou ter dois lados e o ângulo entre eles. Ou pelo menos ter dois lados e um ângulo qualquer, porque daí via lei dos cossenos eu encontro o lado que está faltando. Mas a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Eu não tenho a altura aí. Botei aqui para vocês verem, mas como é que eu faço para calcular essa altura? É simples. Vamos imaginar o seguinte, se eu olhar a altura, aquele lado C e parte desse lado B, eu posso tentar enxergar um triângulo retângulo. Vamos dar uma olhada? Olha só. Tá aí. Destaquei, eu vi que parte desse triângulo consegue formar um triângulo retângulo. Então eu preciso dar um jeito de descobrir essa altura. Vocês certamente lembram do SOHCAHTOA, né? Seno, cateto oposto por hipotenusa. Qual é o seno desse ângulo alfa que está ali? É cateto oposto por hipotenusa, que seria H sobre C. Ok? Qual é a consequência disso? Eu quero saber só o H, então eu vou isolar ele. Eu vou tirar aquele C ali de baixo e eu vou descobrir que a altura desse triângulo é igual àquele lado C vezes o seno do alfa. Vamos voltar para a tela anterior. Então está ali. A área do triângulo, base vezes a altura sobre 2, como sempre. Eu posso substituir esse H por aquele C, seno de alfa. Está aí. E, gente, acabou. Está pronto. É essa maneira que se faz a área de um triângulo quando a gente não tem a altura. A gente só tem os lados e os ângulos dele. Então, se eu quiser calcular a área desse triângulo, eu preciso observar o seguinte. Eu tenho um lado,
eu tenho um segundo lado que foi dado e eu tenho o ângulo. Então eu poderia fazer lei dos cossenos aqui. Se eu posso fazer lei dos cossenos, eu também posso calcular a área. Tanto eu poderia que foi o mesmo triângulo. O que aconteceria se eventualmente tivesse sido dado um valor qualquer, tipo 20 aqui, não tem x, e aqui que fosse o x? Eu não teria os dois lados e o ângulo entre eles. Então o que eu teria que fazer? Usar a lei dos cossenos para descobrir o x e então calcular a área. Então vamos só apagar essa riscalhada para poder calcular. Como é que vai ser a área? A área vai ser B vezes C vezes o seno do ângulo sobre 2. Então vamos fazer as devidas substituições aqui. Vai ser 60 vezes 48 vezes o seno de 30, que é 1/2, sobre 2. E, gente, aqui tem que ter um cuidado. Ó. Tem muita gente que quer fazer esse corte e acaba errando. Então, por favor, tenham cuidado de não fazer isso. Ok? Então, deixo 2 em cada lugar. Vou simplificar, por exemplo, o 48 com o 2. Eu posso. Então, vai ficar 60 vezes 24 sobre 2. Posso simplificar esse 24 com 2. 60 vezes 12, o que vai dar uma área de 720 centímetros quadrados. O que é importante também se dar conta aqui? Alguns livros didáticos, gente, ou mesmo algumas pesquisas que vocês possam fazer na internet, trazem essa mesma fórmula aqui, escrita de outro jeito. Trazem ela escrita assim, como A vezes B vezes o seno sobre 2. Não é o outro lado, ok? Continua sendo o que eu chamo de B vezes C. O que acontece é que esses livros eles consideram esses 3 itens, lei dos senos, lei dos cossenos e área de triângulo, eventos independentes. Então, como ele usa 2 lados, ele chama de A e B. Como eu mostro para vocês como sendo o mesmo triângulo da lei dos cossenos, eu sempre digo para vocês que o A é esse aqui, que está oposto ao ângulo. Por isso que, para nós, vai ser sempre B vezes C. Mas cuidado, se vocês forem procurar em algum outro guia, vocês podem encontrar desse jeito aqui e não vai estar errado. Vai ser apenas que o autor desse livro, o professor que resolveu escrever, resolveu começar como um terceiro conteúdo e não só como uma continuação. Não tem nenhum problema, vocês vão conseguir se dar conta. Então, se eu resolver calcular a área desse triângulo aqui, que eu também calculei a lei dos cossenos dele agora há pouco, é a mesma coisa. Eu vou dizer que a área é igual a B vezes C vezes o seno do ângulo ali, que nesse caso é 135, e vou dividir por 2. O B vezes C já posso trocar, evidentemente, por 6 e 8. Então, 6 vezes 8, seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 45. E para evitar aquela confusão de cortar errado os dois que eu tinha dito antes, ao invés de dividir por 2, multiplica por 1/2, que dá no mesmo. Então, agora eu posso fazer 2 cortezinhos simples aqui. Ó. O 6 eu corto com o 2 e fica 3. O 8 eu corto com o 2 e fica 4. Então, como é que vai terminar esse cálculo aqui? A minha área vai ser 6 sobre 2, 3. 8 sobre 2, 4. Raiz de 2, então a área desse triângulo aqui, 12 raiz de 2 centímetros quadrados. Lembrando, no cosseno eu preciso cuidar o sinal desse 135. Lembra? Na lei dos cossenos eu tive que colocar que era menos raiz de 2 sobre 2 aqui. No seno não há problema, por quê? Quando eu coloco de novo o ciclo trigonométrico, o que acontece? Eu enxergo o seno aqui no eixo Y. E no segundo quadrante, o seno está para cima, ele também é positivo. Tranquilo, pessoal? Viram como não era tão difícil assim? Agora vocês estão vendo ela ali, ó. A Helenita? Ela está ali, certo? Ela vai entregar uma folha para vocês
com alguns exercícios além daqueles que já estavam na folha da semana retrasada, ok? Bom trabalho e sexta-feira que vem eu tô aí com vocês de novo. Abração para todos. Primeiramente, batam palmas para a Helenita. Ok, já foi o suficiente, pois estou com ciúmes. Amanda Carvalho dos Santos, Leonardo, Ana Laura Vilela Gringues, Bernardo Barreiro Pimentel, Catarina WS, KGLASHESTER, Clara Borba Streck, Emanuele CHRISTIN, Cícero Ernesto Coutinho de Oliveira VNTORNI. Doutor Fernando Cidade Dias de Castro, Flávio França Leão de Araújo, Francisco Duarte da Silva CAZZETTA, Gabriel Strack Oliveira, João Felipe Johnson Oliveira, João Henrique Oliveira Seiga, João Manuel Goulart Xavier, João Vitor Araújo de Gonçalves, Júlia Machado da Frota, Klaus Frolic, LX, Laura de Oliveira, Deboni, Léo Nunes Arenzon, Leonardo Mousse, OLLAR, Mariana Dalpozzo de Matos, Valentina LUCHETTA. Vicenzo Maier Franco, Victoria Nobre, Gabarelli HH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 H Vocês caíram no geme, dão mesmo sem o Cássio por perto. KKK.